pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui no templo para participarmos da Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer aos nossos irmãos que estão presentes fisicamente e também louvar a Deus, agradecendo a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão já participando da live e estarão entrando na live no transcorrer da nossa aula. Nós vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical e nós podemos dizer que já iniciamos, louvando ao Senhor. Agora nós estaremos realizando uma palavra de oração. Em seguida, nossa diaconisa irmã Mara está pedindo para que você sorria, viu? Que a nossa superintendente estará dando continuidade à sequência da aula. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã de domingo, para adorar o teu nome, Senhor, que é a essência do nosso relacionamento contigo. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de contemplar as suas maravilhas e de poder te adorar, Senhor. Iniciamos a nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos, Senhor, estudando nesta manhã o Salmo número 118. E queremos pedir, Senhor, que tu nos dê a orientação para explanarmos, Senhor, este assunto. E que a cada dia nós possamos estreitar o nosso relacionamento contigo. Abençoa de uma forma muito especial, Senhor, os professores desta manhã, os nossos alunos que estarão absorvendo o conhecimento, Pai. E que nós possamos, além de absorver o conhecimento, praticar em nossas vidas. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor. Nós hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como tema Rendendo Graças ao Senhor. Nós vamos fazer a leitura inicial. O texto áureo da nossa lição está em Salmos 118:1. Quem tem revista em sua casa pode abrir a sua lição, mas também pode acompanhar essa leitura através da Bíblia Sagrada no Salmos de número 118, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse salmo hoje. O texto áureo da nossa lição está no verso de número 1 do Salmo 118, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada nos diz assim: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Já os objetivos da lição de hoje são apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e, por fim, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Nós vamos fazer uma leitura aqui combinada. Graças a Deus nós nunca estamos sozinhos, né? O Senhor sempre tem levantado os guerreiros aqui para estar conosco. E hoje nós estamos aqui em trio, reforçado, porque o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Então é melhor estar 3 do que estar 2 ou 1. É muito melhor. Graças a Deus, estamos aqui nessa manhã com o professor Rodrigo, que os irmãos já conhecem bem, já esteve em outras lives aqui sozinho, destilando todo o conhecimento, mas hoje estou eu aqui na minha pequenez, no meio desses grandes homens aqui, para dar uma graça só mesmo. Então nós vamos fazer uma leitura aqui sequencial. Vou iniciar no versículo número 1 e vamos aqui seguir, e você em casa pode acompanhar. O texto de referência aqui na nossa lição, como nós temos 29 versos nesse salmo, nós vamos ler apenas os versos 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. Então, para quem está com a Bíblia Sagrada em casa, pode acompanhar essa leitura. Vamos iniciar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade
benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Versículo 5. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O verso 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atrai a vítima da festa com cordas e livrai-a até o ângulo do altar. 28. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Verso 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Amém. Nós já vamos ouvir um louvor com o diácono e professor Luiz. E enquanto isso nós vamos nos preparando para falarmos um pouquinho mais a respeito deste salmo, que destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus. Essa frase, render graças, ela está sempre presente nas minhas orações. Quando eu li o tema, eu falei, tudo a ver comigo, esse tema. Porque ao iniciar as minhas orações, eu sempre falo, Senhor, eu te rendo graças por mais um dia que tu nos concede. Então, que nós possamos, como salmista, aprender a importância de exaltar o nome do Senhor, principalmente exaltar o caráter de Deus, porque Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Amém. Vamos ouvir um louvor de adoração ao nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. Fique à vontade entre nós. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Vem sobre a minha vida. Flui a tua graça,
maravilhosas, nossas forças. Aleluia, glórias ao teu santo nome, graças a Deus. Confia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Confia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, pra renovar, pra restaurar a minha alma, pra renovar, pra restaurar a minha alma. Vem sobre a minha vida, vem, flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vem sobre a minha vida, flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Descansa no Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Lindo louvor. E a necessidade de nós, todos os dias, ir ao Senhor para nos renovar, para nos dar a sua graça e nos ajudar a vencer. Antes de nós abordarmos o tema escolhido para hoje, eu quero mandar um abraço bem apertado para todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, estão acompanhando a nossa live. Um forte abraço para minha vizinha Maria Medeiros, também para minha amiga e mãe em Cristo Maria Almeida. Quero mandar também um abraço para o irmão Alexandre Costa, da sua esposa Manucci, também o Andrezinho. Forte abraço ao André, também a irmã Denise Nascimento, que está nos acompanhando nesta manhã, e os nossos irmãos que estão aqui presentes, o irmão Osmar, a irmã Rosimeire, está aqui conosco também a irmã Larissa, e nós desde já somos gratos pela parceria, pela companhia, pelo apoio de sempre, e aí de nós, se não fossem os nossos irmãos nos apoiando, não só em tempo de pandemia, mas eu acho que eu preciso do apoio dos irmãos, independente do tempo, independente do momento que nós estivermos vivendo, eu dependo desse apoio. Quero também mandar um abraço e um parabéns bem especial, que nós vamos já falar várias vezes durante essa live. Hoje é aniversário do nosso pastor presidente, o pastor Antônio Larentes. Então eu quero desde já mandar um abraço para o nosso pastor, desejar muitos anos de vida, muitas felicidades. Ele tem sido muito importante para esse ministério, para esse campo. Tem um legado assim que é difícil de medir, né? Não posso usar essa palavra imensurável, mas com certeza é um legado digno de muitos aplausos, com todo o tempo de dedicação que ele tem ao campo. Então, receba nosso abraço, pastor Larentes, e também a irmã Lucinéia, ou melhor, nossa Néia.
aniversário. Beijo grande para a Neia, para o Gustavo, para o Gabriel, para o Leandro, toda a família. Recebam o nosso abraço. E no final nós vamos orar pelos nossos irmãos. Diácono Rodrigo. A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje um desafio, né? Da aula em trio. Ontem, quando a Mara fez essa proposta de fazer em trio, eu falei, glória a Deus, eu estava orando mesmo para alguém me ajudar hoje, né? Porque normalmente eu sento aí, a aula flui, mas sempre é bom estar acompanhado, né? Ainda mais pelo pastor, pela superintendente da escola dominical. Aí eu falei, o Luiz costuma brincar comigo e fala assim, nossa, você fala pouco. Aí eu falei, glória a Deus, eu vou ter duas pessoas que gostam de falar um pouco mais que eu, né? Então, eu vou falar o tópico 1, né? Mandar um abraço para minha esposa, um beijo para ela, para o Davi, que provavelmente deve estar acordado, e para todos os irmãos que estão acompanhando a escola dominical. Eu entraria aqui no tópico 1 da revista, né? Que é o objetivo desse primeiro tópico, é apresentar as características do Salmo 118. Esse Salmo 118, pelo que foi nos proposto aqui pela lição, é o Salmo, um chamado, né, a louvar ao Senhor, um louvor ao Senhor. Como a gente vem falando em todas os outros títulos das lições, né? Os salmos seriam os louvores mesmo entoados pelos judeus, né? Então esse salmo ele convida a gente louvar o Senhor porque pela bondade do Senhor, né? E pelo seu socorro. O tópico 1.1 a gente vai falar aqui sobre uma parte integrante dos salmos, eles chamam de Halel, né? Que é o louvor, o significado mesmo de louvor, né? Muito na lição, eles falam que a maioria desses Halel, que seria do 113 ao 118, eles faziam em 3 grandes festas, né? Eles louvavam assim, em 3 grandes festas, não poderia faltar esse tipo de louvor a Deus, de gratidão, né? Que seria na Páscoa, na festa da Páscoa, no Pentecoste e na festa da cabana, né? Das tendas que eles faziam. E além disso, eles cantaram esse louvor na festa de dedicação ao templo, né? Foi feito. O louvor é o ato de enaltecer e glorificar a Deus. Quando a gente louva, né, a gente tem que fazer o quê? É uma ação de exaltar a Deus. E o louvor ele está separado, né, vamos dizer assim, da adoração. Por incrível que pareça a mesma coisa, tem uma diferença, né? Que o louvor você tem que cantar, soltar, e a adoração você pode adorar em silêncio. Você pode adorar a Deus no seu íntimo. Agora, o louvor você tem que expressar, tem que sair, tem que falar, tem que exaltar o nome do Senhor. Agora, para você adorar, você pode adorar no seu íntimo com o Senhor. Nós falamos na semana passada, estava com a diaconisa irmã Wanda na semana passada, nós falávamos a respeito da adoração. Que no momento que nós obedecemos a Deus, nós estamos adorando Ele. Eis aí a diferença do louvor. No momento que nós tomamos uma decisão que agrada a Deus, eu estou automaticamente adorando ao Senhor. Mas quando nós falamos de louvor, realmente nós temos que expressar. Nós iniciamos a escola dominical nessa manhã, louvando ao nosso Criador, como sugere o título do hino. Então, isso quer dizer que essa atitude, né, palavras e, vamos dizer assim, foram colocadas notas e foram colocado um ritmo e foi colocada, né, uma melodia, isso sim, vamos dizer assim, nós podemos dizer que é um louvor. Está aí o conceito, né? É o conceito do louvor. A gente conseguiu, nessa manhã, iniciar a nossa escola dominical, já de uma forma prática, dizendo para todos o que é louvor. E separada a adoração, que
E a adoração, como nós falávamos no domingo passado, às vezes a gente acha que adorar é simplesmente levantar a mão, que eu gosto tanto de fazer nos cultos, levantar a mão e esse é o sinal de adoração. Mas nós descobrimos aqui em Salmos que a adoração a Deus, ela vai muito além disso, né? É adorar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos feitos, com, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o nosso comportamento diário. Isso é algo que reflete a adoração ao nosso Deus. Também, com licença, meu Rodrigo, de tomar aqui o seu momento, mas é importante também lembrar que, através do louvor, nós exaltamos os feitos do Senhor, nosso Deus. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nosso Deus, através dos seus feitos. Tanto que o salmista, ele fala aqui, quando ele invocou o Senhor na angústia, e o Senhor o ouviu, no verso de número 5, e me pôs em um lugar lá. E a adoração, nós reconhecemos a essência do Senhor, nosso Deus. Mesmo que ele não faça, ele é digno de adoração. É uma diferença entre o louvor e a adoração. Então nós, como servos do Senhor, nós podemos louvá-lo, expressando as suas grandezas, as suas maravilhas, os seus feitos, e o adorá-lo através da nossa vida, reconhecendo que ele é Senhor sobre todos. E o próprio Halel, né, que é os Salmos, os 136 que eles fizeram, vamos dizer assim, um salmo, um cântico, dizendo exatamente sobre a grandeza e a benignidade do Senhor, de Deus, né? Que tem, se eu não me engano, são 26 vezes que num salmo eles mencionam essa benignidade do Senhor, né? E aqui na revista diz que Jesus, ele cantou, né, louvor ao Senhor, né? Antes de ir para o Monte das Oliveiras, na última Santa Ceia, ele, juntamente com os seus discípulos, eles cantaram o hino, né? Tem um texto de referência que é Mateus 26:30 e Marcos 14:26, que diz, bem contundente, né? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Né? Então a gente vê que o louvor dos Salmos de Halel foram entoados, né? Muitos dos escritores dizem que neste momento, provavelmente sim, a maioria deles falam que foi um desses salmos que Jesus entoou naquele momento, né? No 1.2, que fala sobre o título, né, do salmo, diz que ele não tem uma apresentação histórica, né? Esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória, né, do povo, através do rei que representava esse povo, em uma batalha, né, um livramento da morte. 1.3 diz que é um salmo que expressa gratidão, né? Pastor, um agradecimento, né? É uma expressão de agradecimento a Deus e a Ele render graças em decorrência de sua bondade, louvando a benignidade de Deus. Então nós vemos pelas características que temos aqui nesse salmo, que ele diz que, né, de início já, que a bondade, né, de Deus, a benignidade e os louvores, né, a Deus, através dessas duas características que mais para frente na lição vai ser dita, as características de Deus, né, o caráter mencionado de Deus, e o louvor entoando essa gratidão a Deus, né? Então nós temos a parte integrante desse salmo que diz o objetivo é louvar ao Senhor porque Ele é bom e a benignidade dele dura para sempre. Uma coisa bem interessante que quando a gente lê o salmo, o primeiro verso é igual ao último. Ele repete essa parte, né, afirmando novamente essa
coração e aprenda a ser grato a Deus por tudo aquilo que lhe sobrevém, pois ainda que não entenda a circunstância na qual se encontre hoje, é preciso confiar e render graças ao Senhor, que é soberano e tem o melhor para você. Eu agradeço essa primeira parte. Vou passar para a superintendente Mamara aqui para... Eu falo pouco, né? Graças a Deus. Vocês me incluem, vocês estão. O Diácono Rodrigo falava aqui a respeito e é uma coisa bem citada aqui pelo comentarista da lição, que é um salmo que não tem título. Mas há muitos historiadores que acabam dando um título para esse salmo, justamente pelas diversas situações que poderia ser entoado esse cântico. E uma das sugestões que eu gosto muito aqui, que os comentaristas estudiosos da Bíblia Sagrada falam, é a respeito da passagem do Mar Vermelho e o cântico entoado por Moisés. Podem acompanhar Êxodo 15, o verso de número 2, está até como sugestão de leitura na semana, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então, podemos ler depois sobre o cântico de Moisés, mas após a passagem do Mar Vermelho, Moisés sentiu em seu coração a necessidade de agradecer a Deus, né, por aquele grande feito, como o pastor disse, né? Adorar a Deus, render graças pelo livramento, não só dos inimigos que os perseguiam, mas também pela passagem no meio de um mar em terra seca, por não se afogarem, por não perderem a sua vida. Todos conhecem muito bem a história de Moisés, e é uma das histórias mais encantadoras da Bíblia Sagrada. E assim como Moisés, nós também somos convidados a agradecer a Deus, a render graças após um grande livramento, uma grande vitória. E às vezes o louvar a Deus pela fé é agradecer a Deus até por aquilo que os nossos olhos não viram. Às vezes a gente não vê, mas tem livramento, né? A gente não está vendo com os nossos olhos físicos. Mas, se falando nos tempos de hoje, no tempo de pandemia, eu agradeço a Deus todos os dias, quando eu saio de casa e retorno me sentindo bem, e acordo no dia seguinte continuando bem. Então eu louvo a Deus, eu falo, Senhor, eu poderia estar enfermo, eu poderia estar acamada, eu poderia estar no leito de hospital, eu poderia estar restrita de muitas coisas, mas eu te dou graças porque eu estou bem. Eu posso me levantar, eu posso fazer o que eu gostaria de fazer, que eu estava programando para fazer, eu posso me alimentar sem o auxílio de uma pessoa ou de um aparelho, né? Eu posso respirar normalmente. Então, motivos de agradecer a Deus, porque tem muitos passando dificuldades nesse momento. Não que Deus não esteja com ele, mas nós que estamos saudáveis temos mais motivos ainda para agradecer a Deus. É interessante quando nós falamos em gratidão, em sermos agradecidos, como Paulo nos orienta a fazermos, sermos agradecidos, ali em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos orienta a sermos agradecidos. Agradecidos ao Senhor, uma gratidão significa reconhecimento. Falamos em gratidão, olha, eu sou grato a Deus, eu estou dizendo que eu reconheço a manifestação do poder de Deus em nossa vida. E isso nos leva a compreender uma parte do caráter de Deus, e aí eu já me encaminho para o tópico 2, e quando nós falamos do caráter de Deus, nós estamos falando das características de Deus que fazem com que nós o compreendemos. E aqui na lição, o comentarista ele coloca 3 características do caráter de Deus, que é a benignidade, a
a bondade e o Deus que escuta. Olha que expressão, né? O Deus que escuta. E eu me permito sair um pouquinho do Salmo 118 e voltar rapidamente, porque quando o comentarista fala do Deus que escuta, eu me lembrei do Salmo de número 115, que ele fala dos deuses que têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, e têm ouvidos, mas não ouvem. Os ídolos que são feitos pelas mãos dos homens. Então nós invertemos quando nós vemos o caráter de Deus e entendemos que Ele é o Deus que nos escuta. Nós vamos compreender que nós não o fizemos, é Ele quem nos fez, né? E quando nós começamos a entender o caráter de Deus, a nossa fé vai ficando estreitada nele. Por isso nós o reconhecemos como o Salmo de número 118, agora eu retorno ao Salmo 118, no tópico 2 e 1, que diz que nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom. Quando nós expressamos esta palavra, Deus é bom, inclusive a Mara disse aqui hoje, né? Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Nós estamos dizendo que mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a situações que não são comuns a nós, ou que fogem daquela nossa característica de querer dominar ou ter o controle de tudo, nós encontramos a bondade de Deus, mesmo nas adversidades. Eu posso dizer nessa manhã, a você que está nos assistindo através da live, que Deus é bom o tempo todo, mesmo que em algum momento nós não venhamos compreender o que está acontecendo na nossa vida. Mas sabe uma coisa, Deus é bom o tempo todo. Porque diz aqui o comentarista que a bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. Isso faz-nos depositar a nossa plena confiança no Senhor nosso Deus, sabendo que Ele é bom. O próprio apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, ele disse que Deus é bom, né? É importante que nós entendamos que não há maldade em Deus, que os caminhos do Senhor são bons caminhos, são bons. É importante entendermos que os decretos de Deus são benéficos, são bons para a nossa vida. E quando nós falamos de decretos, nós falamos de lei. Nós estamos falando de situações que nos elevam, nos levam à obediência. Obedecer às leis do Senhor nos conduz a caminhos excelentes. Por quê? Porque Ele é bom. E Tony Evans escreve assim, a respeito da bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. No Salmo 119, o salmista nos diz: Tu és bom e fazes o bem. Apesar de uma explicação bastante simples, nós podemos entender que Deus é bom e Ele nos faz bem. O fazer bem quer dizer que Deus, Ele trabalha para nos atrair à presença dEle. Por isso, nós podemos louvar ao Senhor. Amém? No tópico 2.2, eu vou rapidinho aqui, diz a respeito da benignidade. A benignidade do Senhor é para sempre. O salmista inicia e termina, como disse aqui o irmão Rodrigo, o Salmo de número 118 com essa expressão, falando que a benignidade do Senhor é para sempre. Essa expressão nos leva a uma outra característica de Deus que é muito importante para nós que o servimos. Um abraço, irmão José. Deus abençoe, querido. É muito importante nós entendermos a respeito da imutabilidade de
é imutável. É importante por quê? Porque quando nós servimos a um Deus que é imutável, nós sabemos que aquilo que Ele fala hoje, Ele vai falar para nós amanhã também. Aquilo que Ele prometeu para nós hoje, essa promessa continuará viva para nós amanhã também. Diferentemente dos homens. Né? Me permita até lembrar de um ex-presidente da República do Brasil, e uma certa vez ele, quando governando, questionaram a ele a respeito de um livro que ele escreveu. E o livro que ele escreveu, as suas palavras, contradizia aquilo que ele fazia. Então ele disse assim, frase dele, eu não vou citar o nome, mas eu vou dizer a frase dele, abre aspas, esqueça tudo o que eu escrevi, fecha aspas. Imagine Deus chegar para mim e dizer, Carlos, esqueça tudo o que eu lhe prometi. Que valor esse Deus teria para mim se ele fosse imutável? Mas eu glorifico ao Senhor pela sua benignidade que é para sempre. Que é para sempre. Isso quer dizer que o que Deus falou para você ontem está valendo hoje. A promessa de vida eterna que Deus te fez no dia que você ouviu a respeito da vida eterna está valendo para hoje. Certo? Ele é imutável. A sua benignidade dura para sempre. O texto diz assim, para compreender o significado e a importância da palavra, dessa palavra, o Salmo de número 136, que já foi citado aqui, que o irmão Rodrigo falou que durante todo o Salmo, cada verso desse Salmo, ele termina com essa expressão, porque a sua benignidade dura para sempre. A sua misericórdia, a sua graça dura para sempre. Então é uma expressão que nos leva à plena confiança em Deus. Trata de um tema tão relevante que a mensagem de restauração ao povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor é aquele que nos escuta, 2.3 da lição, né? O próprio Jesus, ele citou, né, no seu ministério público e terreno, graças te dou, ó Pai, porque tu sempre nos ouve. Então, Jesus deixou esse exemplo para nós. Eu sei que alguém aí pode estar questionando na sua cabeça e dizer assim, se Deus sempre nos ouve, por que ele não responde muitas vezes? É um questionamento que deve estar aí na cabeça de muitos. Quem nunca fez esse questionamento? Porque eu te clamo, Senhor, e o próprio salmista já expressa nos seus salmos, né? A respeito do seu clamor e da não resposta de Deus. Isso não quer dizer que ele não está ouvindo, mas, e aí nós vamos entrar em um assunto e vamos rapidamente encerrar esse assunto, que muitas vezes Deus ouve e responde, mas nós não entendemos como resposta, porque não é a resposta que gostaríamos de ter. Então não é que Deus não está respondendo, Deus responde assim, ele ouviu, respondeu, só que nós preferimos não acatar aquele tipo de resposta. Igual o filho que está sempre pedindo alguma coisa para o pai, né? Pai, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E ali o pai, às vezes, no primeiro momento não responde, mas às vezes responde, não, esse não é o momento de te dar. É muito cedo para você comer doce. Vamos deixar eu comer doce, não, me dá doce, me dá doce. E ele vai insistir até o pai resolver dar o doce fora do horário. Mas Deus não é como o homem que atende às vidas de uma criança, né? Deus olha para nós, talvez a sua sabedoria fala assim, não sabe de nada o que você está pedindo, né? Então ele responde. E muitas vezes nós não entendemos resposta, e em outros momentos ele quer ensinar algo para nós a respeito daquilo que está acontecendo. Ele está nos ouvindo, ele
Ele vai nos responder. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento, quando fala a respeito da vontade de Deus. Tem a vontade permissiva e a vontade perfeita. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, além de ser perfeita. Né? Então, o Senhor que nos escuta, o Senhor ele sempre nos escuta. Então, vamos pensar a partir de agora dessa forma. O Senhor ele me escuta. Responde, muitas vezes não da forma que eu quero. E se ele está demorando um pouquinho para responder, ele quer revelar algo para nós, ele quer ensinar algo para nós. E se a porta abrir, amém. E se a porta fechar, também é resposta de Deus. Não também é resposta. Espera também é resposta. É que nós só queremos ouvir o sim. Né? Que o Senhor nos ajude a clamar a Deus, acreditar que Ele ouve a nossa súplica e que vai responder da melhor maneira. Com isso, nós vamos já para o ponto 3, falar a respeito do agir de Deus. Nós já ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatada no Salmo 118, falando agora que Ele nos escuta. E agora nós vamos ver alguns trechos que falam a respeito da ação de Deus. E quando tomamos ciência que isso é maravilhoso, né? A ação de Deus é maravilhosa. A ação de Deus é algo que sempre nos surpreende. Por mais que nós sejamos experientes, por mais que nós sejamos bons pensadores, por mais que nós levemos muito tempo de reflexão, de meditação, leiamos diversos livros e tenhamos um conhecimento muito extenso, a ação de Deus geralmente nos surpreende. É algo assim, como que a gente pode falar? Inenarrável. A gente sempre ora, e aí nós vamos voltar a falar da oração, a gente ora às vezes ensinando caminhos, né? Para Deus. Senhor, porque se eu for ali e chegar lá, aquela pessoa me disser assim, e acontecer dessa forma, se eu chegar lá, e a gente começa sempre a traçar caminhos na nossa cabeça, de repente, a gente nem chega aí naquele lugar, porque de repente Deus já faz algo antes. Né? Antes de nós chegarmos naquele lugar, ou já nos dá uma resposta surpreendentemente melhor do que se nós tivéssemos ido até fulano, beltrano, ciclano, ou qualquer personalidade que seja. Então, nós podemos falar que o agir de Deus é sempre maravilhoso, a gente contemplar a ação de Deus. Os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor. A Bíblia nos diz, sobre isso nos diz que os feitos do Senhor são maravilhosíssimos. Ele tentou buscar uma expressão que alcançasse aquilo que Deus faz. Ele não conseguiu. O texto original está no hebraico, mas quando nós trazemos para o nosso idioma, quando nós tentamos expressar algo grandioso, nós usamos os ismos, né? Então ele diz, maravilhosíssimos, dizendo assim que é inalcançável com a nossa mente. Essa é uma expressão do agir de Deus. Se todos nós pensarmos, nós estamos falando muito de salmos, e aí se nós pensarmos no Salmo 139, justamente fala a respeito da onipresença, onipotência de Deus, o salmista ele fala. Justamente ele começa a pensar e a refletir sobre esses feitos do Senhor e fala de algo que para nós às vezes é inconcebível. O salmista fala assim: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama, esse tu estás ali também. Então, nós vemos a grandiosidade de Deus, mas ele também ensina no verso de número 12, no Salmo 139, que nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece por dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, o escritor aqui da revista, ele até cita, né, a respeito de que aquele que concede a luz, fala a respeito dessa luz, né, de um termo hebraico quer dizer iluminar, brilhar, ser iluminado, né, e fala de Gênesis a Apocalipse a respeito da luz. Né?
separação entre a luz e as trevas. Desde a criação, o Senhor fez a luz e chamou dia. Criou as trevas e chamou de noite. E ele vai, em todo o decorrer da Bíblia, falando a respeito da luz, aquela coluna que estava ali no meio do povo, brilhando para que aquele povo pudesse caminhar à noite, era a presença de Deus ali, iluminando o caminho. No Salmo 119 fala a respeito da palavra de Deus como lâmpada para os pés, cita também a necessidade da luz, para nós termos os nossos caminhos iluminados e assim não podermos errar, não precisarmos errar, é uma questão de escolha, mas estão ali iluminados, para que nós possamos andar pelo caminho direito. E aí nós vamos ver no restante da Bíblia, o próprio Jesus ele fala novamente da luz. Ele é a luz do mundo e nós também, como pequenos cristos, como cristãos, devemos ser, Eu costumo dizer, me dá licença, no seu pensamento aí, quando Jesus diz que ele é a luz, eu faço sempre uma alusão entre os dois luminares que foram feitos por Deus. Deus fez um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. E eu entendo que quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, olha, eu sou o sol. Inclusive a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Eu sou o sol. E aí quando nós estudamos, nós vamos para o estudo secular, nós entendemos que a lua em si mesma, ela não tem luz nenhuma. A lua não tem luz nenhuma. Mas à noite, principalmente em noite de lua cheia, nós olhamos e falamos assim, olha que beleza, que lua linda. E nós podemos entender que aquela lua só pode estar iluminada porque ela está tendo o reflexo do sol. O reflexo do sol. Então eu compreendo dessa forma. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo que nós refletimos aquilo que ele é. Daí eu colaboro com o que a Mara acabou de lembrar, que nós fomos chamados ali nos Atos dos Apóstolos de cristãos, de pequenos cristos. Porque nós temos, o nosso brilho não é nosso, não é próprio. Isso nos leva também a compreender que somos o que somos pelo agir de Deus. Somos o que somos pelo agir de Deus. Por isso que Pedro diz aqui, olha, ele nos tirou ou nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É em Jesus que nós podemos nos sentir iluminados, sentir os nossos caminhos iluminados. E quando nós falamos de iluminação, de luz, nos leva a muitos pensamentos. Não há produção de frutos se não houver luz. Às vezes a gente só pensa na iluminação, na claridade, mas não há produção de frutos se não houver luz. Então, se nós estamos produzindo algo, não é porque nós temos esse mérito, é porque o brilho, existe uma luz que está fornecendo para nós a energia necessária para essa produção. O 3.2 da lição fala que aquele que dá força. Então, o verso de número 14 fala assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E em alguns momentos aqui, nós já falamos da passagem do Mar Vermelho, mas o escritor da revista, ele também cita que esse salmo pode ter sido feito ou escrito, vamos dizer assim, uma celebração feita pelos judeus quando estava voltando do cativeiro, pós-exílio. Então, um dos momentos que poderia ter sido feito lá em Esdras 6, fala a respeito do retorno, e a construção do segundo templo. E aí a gente entra justamente onde aqueles judeus se encontraram forças para recomeçar, vendo a sua cidade completamente destruída a fogo, tudo queimado, tudo destruído. O templo também, que
fora construído com tanta beleza por Salomão, estavam destruídos, os muros estavam. Então, eles não tinham praticamente nada para recomeçar. Mas, poderia ter usado esse verso, e talvez tenha usado sim, como celebração. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O fato de estarem livres do cativeiro e poder retornar à sua terra, o Esdras já poderia entoar este cântico. Estamos livres. O Senhor é a minha força, é aquele que me deu força para estar lá no cativeiro. E chegou o dia da nossa libertação, nós estamos saindo. Ele me deu forças para estar lá, para sair, e é o mesmo que vai me dar força para reconstruir a cidade. Essa história de ter força é muito interessante, porque tem pessoas que olham às vezes para nós e não entendem de onde vem esse ânimo que nós temos, esse otimismo de, às vezes, começar do nada, começar do zero. As pessoas falam, nossa, se fosse eu já tinha jogado a toalha, se fosse eu já tinha entrado num estado, e nós falávamos quanto, trazendo do tempo de hoje, falando-se do momento que nós estamos vivendo, até por isso que nós estamos aqui numa live, pessoal, em calma conta desse tempo, tem muita gente que não vê possibilidade de começar e tem tirado a sua própria vida. Tem muita gente que está aí recorrendo a medicamento, recorrendo a profissionais como psicólogos, psiquiatras, porque não vê a possibilidade de continuar. É um empresário falido, é alguém que destruiu a sua família ou que perdeu um ente querido em meio à pandemia, e parece que a pessoa não vê, eu não tenho forças. A pessoa olha dentro de si e fala, eu não tenho forças para continuar. Mas o salmista, ele lembra bem que todo cristão nesta manhã, eu convido a lembrar-se disso também, que a força não é nossa. A força é do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vemos exemplos de várias pessoas que tiveram que recomeçar, que tiveram que vencer, que tiveram que iniciar do zero a sua vida, mesmo achando que não era mais possível, e de repente foi surpreendido. Cada um de nós talvez tenhamos uma história para contar em que viveu uma situação que falou assim, eu imaginei que aquele era o meu filho, mas Deus me deu forças e eu consegui dar seguimento à minha vida. Para nós passarmos para o ponto final e assim encerrarmos, eu convido todos a lerem Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. É uma palavra bem conhecida, mas se faz muito necessária nesse momento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se nós continuarmos aqui, lê para nós ainda o 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Opa! Temos aqui um versículo que daria uma pregação de 1 hora. Não vamos cansar de Deus. Não vamos fazer isso, fiquem tranquilos. Mas aqui nesses dois versículos citam, tanto no 29 como no 31, cita essa palavra que nós estamos falando agora, da força. Ele que dá força. Quem de nós, em algum momento, não falou assim, Senhor, me dá força? Me dá força, porque de mim é como se as nossas forças tivessem esgotado. O profeta Isaías também fala a respeito da águia aqui, Estudem, nós podemos estudar melhor a respeito, mas nós temos grandes lições com a águia. Nós poderíamos extrair grandes lições a respeito da águia, de como ela consegue renovar as suas forças. É
algo realmente estupendo e que deixa uma lição, os animais deixam uma lição para o ser humano, para aquele que se diz racional, né, que a águia não se dá por vencida. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas que se rendem em momentos de dificuldade porque não encontram forças para prosseguir, mas a águia nos dá lições aqui maravilhosas a respeito de vencer quando se acha totalmente abatida, pode ser. Verdade. E assim, Mário, só para concluir esse pensamento, nós olhamos, às vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos assim, olha, mas eles venceram por causa das características pessoais deles. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos, né, olha, Davi era um guerreiro forte, poderoso, Abraão, o próprio Moisés, né? Mas nós vamos ver que eles foram homens comuns, como todos nós somos, que padecemos das características naturais dos homens, que têm os seus medos, que têm as suas falhas, que têm as suas fases, né? E aí eu me volto para o Novo Testamento e o apóstolo Paulo foi um homem que nos trouxe várias experiências. Então ele falando de força, falando da força, ele diz assim, olha, eu tenho aprendido a viver de diversas formas. Então ele disse, olha, eu tenho aprendido a ter abundância, como também tenho aprendido a padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou experimentado, ele estava falando de experiência, né? Às vezes a gente olha Paulo cantando lá no cárcere em Filipos, pensando, olha, a vida dele era fácil, né? Primeiro que não é fácil estar num cárcere, né? E segundo, não é fácil estar num cárcere injustamente. Mas quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, ele conclui esse pensamento dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a nossa força não é nossa, a nossa força vem de Deus, vem do Senhor. É glorioso isso para nós. A pedra angular, 3.3 da nossa lição, o salmista, no Salmo 118, que nós estamos meditando hoje, ele fala no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então, essa aqui já é uma menção à pessoa de Jesus. Essa pedra, que para muitos, vamos dizer assim, parecia algo vergonhoso, assim, para os judeus, ele se tornou, vamos dizer assim, a principal. Não era algo que veio para envergonhar, mas se tornou a pedra mais importante onde está edificada a nossa fé. E o próprio Jesus fala a respeito de pedra, né? A respeito de construir a casa sobre a pedra, sobre a rocha, e construir a casa sobre a areia. Quem realmente está preparado para a ventania, né? Para os trovões, para as tempestades. Eu ouvia essa noite os trovões, a chuva que estava caindo, né? E se uma casa estivesse edificada na areia, só de ouvir aqueles trovões eu acho que já, né? Mas nós temos visto, nem é preciso pensar nisso, quando nós temos visto na TV, e essa semana eu vi uma cena muito impressionante, né, de um deslizamento de terra que estava próximo da encosta, né? Casas sendo levadas inteirinhas assim para o mar, né? Impressionante aquela cena. Eu fiquei pensando, é a vida da pessoa, uma vida inteira construída ali, todos os seus pertences, tudo que ele lutou para conseguir, colocou ali naquela casa e não podemos dizer que é um capricho da natureza, mas talvez a ideia de construir uma casa à beira-mar é algo que tem que ser pensado. Porque o alicerce acaba sendo ali, está sendo construído sobre a areia. Mas dia menos dias, diante de qualquer situação, uma situação até talvez simples, essa casa pode vir, né, a cair, ela não vai resistir. Então o salmista
salmista fala aqui de Jesus e a respeito da nossa fé está construída em cima dessa rocha. Né? Não é em fábulas, não é vamos dizer assim, em pensamentos de homens, mas existe algo, e aí é até redundante que eu vou falar, é concreto. Né? É uma rocha, é concreto. A nossa fé não está fundamentada em algo passageiro e frágil como a areia, mas fortificada. Né? A rocha tem essa característica. Ela é forte, ela se destaca justamente por esse poder que ela tem de não se abalar tão facilmente. Né? Palavras de Pedro, Marcos. Sim. Rodrigo. Palavras de Pedro, o apóstolo. Né? Pelo que também a Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. Falando desta pedra principal da esquina, pena que o tempo não nos permite, né? Mas quando nós falamos dessa pedra angular, ela é a pedra que sustenta o edifício. Por isso que ela é chamada da principal. Sem ela, acontece isso que a Mara acabou de relatar aí. E das águas poderem levar uma edificação, por mais bela, bonita que ela possa ser, se não houver a pedra principal de esquina, se não houver a fundamentação, um bom fundamento, este edifício, ele logo rui, ele logo se vai. E nós vamos ver que o próprio Cristo, ao falar a Pedro sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo isso. Olha, Deus, o Pai, nos trouxe à luz o novo e vivo caminho. Andai por ele. Andai por ele. Ele está dizendo de Jesus. E aí o escritor aos Hebreus, e aqui, Mara, me permita, eu concluo a minha fala. Sim. Vamos pensar. O escritor aos Hebreus, é claro que é uma palavra inspirada, então nós não temos que questioná-la, mas por certo ele pensava em algumas situações pela época, talvez os ensinos filosóficos, né? Veja que hoje nós vemos pessoas se perdendo por causa da filosofia. Só que isto não é algo odierno, não é de hoje, é de sempre. É de sempre. Sempre houveram as questões, o homem sempre se questionou, o homem sempre quis saber além do que lhe fora dado. Então o escritor aos Hebreus, ele falando a respeito do fundamento de vida cristã de caminho, ele diz assim, no capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa vida. Então se você quer ter na sua vida a bondade, a benignidade, quer ouvir a voz de Deus e ser firmado em Cristo, que é a pedra principal, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Oh Deus, me ajuda aí. Aí eu me lembro de João falando, né? Veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Olha a expressão de Jesus. Né? Os edificadores rejeitaram, mas aqueles que aceitam, esses estão edificados e prontos para um edifício formoso, formado por Deus. Vou tomar um minutinho da Mara aqui para finalizar também. E essa pedra de esquina, né, irmãos? Muitos colocam a pedra, mas não segue o prumo. Se não seguir o prumo, saiu fora do prumo também, não adianta colocar no começo e sair desfiando. Né? Então tem que colocar o prumo e seguir o prumo ali. Né? Quem constrói os pedreiros sabe, coloca o prumo, desce certinho. Não pode ter desvio. Se desviar, fica torto o negócio. Interessante, tem fundamentação. Muito bem colocada a sua expressão, porque
Porque quando acontece isso, pode perceber nas edificações. Quando acontece isso, não é o fundamento que ruim, são as paredes. O fundamento permanece. Então, edifício fora de prumo, bem lembrado, louvado seja Deus pela sua expressão. Um edifício fora de prumo, o fundamento vai permanecer, mas as paredes vão ruir. Então, o que significa que pode ser reconstruído. Exatamente, esse é o ponto. Aí você tem que voltar lá atrás e começar de novo. E seguir tudo novamente. Pode prosseguir, cara. Depois da aula aqui dos mestres de obra, eu, como entendo tudo de construção, fico sorrindo, né? Nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade única, né? Talvez no futuro não tenhamos mais possibilidade de fazer essa combinação aqui de hoje, que foi tudo realmente plano de Deus, né? Deus preparou tudo. Nós estamos aqui nos apoiando todos os dias, graças a Deus, e usar a expressão aqui do pastor que está aqui do nosso lado. Juntos nós somos mais fortes. Então, eu sempre convoco eles porque eles sempre me atendem, irmãos. Como não amar, né? Eles sempre nos atendem. Às vezes a gente não gosta, mas porque atende, assim, né? Deus vai custo de fatia de povo. Tem preço, assim, você tem que pagar um preço por isso. Mas eu quero concluir a lição de hoje falando a respeito, né, do agir de Deus em prol do ser humano. Se nós iniciarmos desde a criação, nós vemos ali que Deus criou o mundo pensando no bem-estar do ser humano e diz ainda no capítulo 1 de Gênesis: e viu Deus que era bom. Então Deus fez para nós usufruirmos e Ele viu que aquilo ia nos beneficiar, né? Ressaltando aí a bondade de Deus. Então tudo que Ele fez era bom e continua sendo bom. O homem pode imitar aí nos laboratórios, fazer, mas é só imitação mesmo. Criação é dele. A benignidade de Deus. Eu peguei um conceito muito simples para nós aplicarmos e entendermos o que é a benignidade de Deus. Deus, Ele não quer magoar ninguém. Ele não quer provocar dor em ninguém. Por mais que muitas pessoas achem que algumas coisas acontecem, é Deus querendo provocar dor. Não, Ele é benigno. Então, Ele não trabalha para nos machucar, para provocar dor em nós. Então, Ele é benigno. Ele ouve se nós clamarmos. E quando Ele escuta a nossa oração, o que é que Ele faz? Ele nos mostra na sua palavra a luz para nós seguirmos o caminho. Então Ele, vamos dizer assim, ilumina o nosso caminho para nós seguirmos o caminho, né? E aí vem a outra característica. Ele nos dá forças para seguir esse caminho que foi iluminado. Onde, se nós estivermos com a nossa fé fundamentada, né, na rocha, o prumo, nós vamos permanecer uma edificação maravilhosa, não vamos cair. Mas se acontecer uma queda, como estamos bem fundamentados, nós podemos reconstruir. É isso aí, meninos. Glória a Deus. Nós vamos encerrar falando para os irmãos que no próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Segundo domingo de junho, nós teremos o quê? Oferta missionária. Nós estamos intercedendo pelos nossos irmãos que fazem parte de uma igreja perseguida. Nós estamos também intercedendo pelo projeto Machiste, o missionário Martinho, a missionária Laís ali em Moçambique. Recebam o nosso abraço. Vocês estão acobertados pelas nossas orações, as crianças do projeto Machiste. Todos nós temos aqui conosco um cartãozinho com o nome de 2 países onde a igreja é perseguida e 2 crianças do projeto Machiste, ou missionários e evangelistas de crianças. Orem, intercedam por esses países, por esses irmãos também. Se precisar de nome de países onde a igreja é perseguida ou até mesmo do nome das crianças,
podem me pedir, que nós temos vários aqui, são 50 países que compõem essa lista aqui, que todos os anos são atualizadas, e nós estamos usando como base o Portas Abertas, que é uma instituição que tem dedicado seu tempo ao cristão perseguido em todo o mundo. E nós estaremos estudando a lição de número 11, que fala celebrando a palavra de Deus, uma celebração à palavra de Deus. Leitura da semana, Salmos de número 119, ele é curtinho. 176 versos do Salmo 119. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar encerrando. Vamos aproveitar e apresentar nessa oração os irmãos que estão aniversariando. Vou citar novamente o pastor Antônio Larentes, pastor presidente do campo de Vila Alpina, que está aniversariando hoje. 5.0, será? 5.0 de experiência ministerial. Já tem mais. E também a nossa querida irmã Neia, Lucineia. Receba o nosso abraço, querida. Está fazendo aniversário hoje, também fez aniversário. Uma das nossas irmãs que estão nos acompanhando aqui na live é a irmã Maria das Graças Nascimento, né? Ela fez aniversário essa semana. Deus abençoe, irmã Graça. Um forte abraço. Nós vamos também apresentar nessa oração os nossos irmãos que estão enfermos, que estão acamados. Veio vários pedidos de oração especial essa semana. Nós continuamos intercedendo. Não vamos nos esquecer de apresentar nas nossas orações os irmãos idosos que são mais vulneráveis, né? Não só por conta do coronavírus, mas também a outras doenças respiratórias e por conta da idade mesmo acaba vindo outras enfermidades. Nós vamos apresentar em especial a nossa oração a nossa querida irmã Ercília, né? Passou um susto essa semana, mas está se recuperando, graças a Deus. Não vamos deixar de apresentá-la nas nossas orações, orando pela tia Emília, também pela irmã Vilma, pela irmã Londrina, pelo irmão Pedro. A irmã Rosângela Dutra também pede oração pela irmã Benedita e todos os idosos, né, que estão ali no lar de idosos, que eles continuem sendo guardadinhos, mas eles sentem falta da visita dos familiares, do abraço, sentem falta de um carinho. Eles são carentes, né? Eu estou carente, gente. Imagine Deus feliz, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Eu também quero pedir nesse momento oração. Nós temos uma família de amigos, são aqui do Jardim Nova Carrão. E alguns familiares estão com esse Covid, né? Então eu quero pedir a oração da igreja em favor do Cláudio, da Esther, da Ruth, da Pâmela, da irmã Maria, da irmã Neuza, do irmão Aparecido, e também da irmã Marta, do irmão Giovanni, da Meire e do seu pai, o irmão Ronaldo. Veja, é uma família e alguns membros estão infectados. E essa madrugada, no meu período de oração, eu recebi uma ligação e nós oramos por eles, mas eles carecem de nós continuarmos orando por eles. Então, a família Guiar, que é a família Guiar. Vamos orar por eles. O relógio de oração continua, né, gente? Continua. Eu continuo fazendo meu período de oração e cada dia só aumenta, gente. Eu vou ter companhia por 3 dias. Não sei quem é essa pessoa que vai acompanhar o horário de... Gente, o pastor está precisando de companhia no horário de oração dele. É um horário bem fácil, das 3 às 4 da manhã. Ele está precisando de companhia. Se alguém se habilitar, não vi ninguém aqui levantar a mão. Está difícil, pastor. Vamos agradecer a nosso Deus e apresentar esses irmãos nas nossas orações. Cure a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Bondoso e glorioso Senhor, eu quero te agradecer por este momento de comunhão, de meditação na tua palavra, pelos teus feitos aqui para conosco, meu Senhor. Só temos o que te agradecer porque tu tens sido bom, Senhor. Tu és bom, ó Deus. Temos visto, Senhor, a tua manifestação de várias maneiras aqui, nesse tempo, nesse momento.
família, que precisa da tua misericórdia, da tua graça, da tua compaixão, do teu poder, Senhor eterno, curador, Deus. Alcança cada membro dessa família, Senhor. Tu és poderoso para suprir as necessidades e dar vitória. Te pedimos pelos idosos, Senhor, pelos nossos irmãos, que são, Senhor eterno, há quase praticamente 3 meses, Senhor eterno, refugiados em suas casas, em seus lares, que são, Senhor, muitas vezes necessitando, ó Deus eterno, de um momento de comunhão, de um abraço. E eu te peço hoje, em favor dos nossos irmãos, obra um pouco com poder, Senhor, e que eles se sintam, Senhor, acarinhados, amados, abraçados, meu Senhor, que eles se sintam bem, felizes, porque tem a tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, intercedemos pela vida da Igreja, restaura a saúde dela, Senhor. Eu te peço em favor, especialmente, Senhor, de toda a família, Senhor eterno, da irmã Londrina, que está ali sofrendo a perda do Ismael, cuidando, Senhor eterno, dos idosos e enfermos dessa família. Em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor, pela vida da tua igreja, Pai querido, pelo culto à noite que será realizado às 18h30. Desde já, Senhor, que a tua boa mão permaneça estendida sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Até às 18h30. Nós estaremos aqui nesse mesmo bate-local.